Me diz uma coisa, você já conheceu alguém de forma totalmente inesperada, num momento em que nem fazia sentido, mas que depois pareceu inevitável? Como se o universo tivesse colocado essa pessoa no seu caminho por algum motivo. Comenta aqui embaixo. Você acredita que algumas pessoas entram na nossa vida porque estavam destinadas a cruzar nosso caminho? E claro, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e deixa o seu like se esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante do grande psicólogo suíço Carl Jung, a sincronicidade. Um conceito que tenta explicar por que certos encontros parecem ter sido escritos em algum lugar do universo. Jung acreditava que não existe coincidência sem significado. Quando algo aparentemente aleatório acontece, mas tem um impacto profundo na gente, é sinal de que o nosso mundo interior se conectou com algo lá fora. Tipo quando você pensa em alguém que não vê há anos e do nada essa pessoa te liga. Ou quando você decide ir para um lugar diferente e acaba conhecendo alguém que muda sua vida. Não é só acaso. É como se o universo estivesse mandando um recado. E esses momentos costumam deixar a gente pensativo, né? Como se existisse um fio invisível costurando os encontros, os caminhos, as decisões. A sincronicidade mostra que existe um sentido mais profundo nas coisas, que às vezes a vida conversa com a gente por sinais, e principalmente através de pessoas. Pessoas que não aparecem por acaso. Mas quem são essas pessoas? Como a gente reconhece um encontro que veio para transformar a nossa jornada? E o que o universo está tentando nos mostrar quando essas conexões acontecem? É sobre isso que a gente vai falar agora. Tem gente que chega de forma tão inesperada na nossa vida que a gente nem entende o porquê, mas sente. Sente que aquilo é diferente, que aquela pessoa tem algo a ver com a nossa história, mesmo que a gente ainda nem saiba o quê. Carl Jung acreditava que algumas pessoas aparecem como verdadeiros sinais do universo. Elas surgem para nos provocar, para nos ensinar, para nos lembrar de quem somos ou até para nos empurrar para onde a gente precisa ir. E o mais curioso é que isso nem sempre acontece de forma agradável, viu? Essas conexões nem sempre vêm com flores, nem com aquele romantismo dos filmes. Muitas vezes, elas vêm com impacto, com um choque. Às vezes é alguém que te faz questionar tudo, que vira seu mundo de cabeça para baixo, e no começo você pode até resistir. Pensar, por que essa pessoa me incomoda tanto? Ou, por que eu não consigo parar de pensar nela? Mas se você parar para observar, vai perceber. Tem algo ali que vai além da aparência, da personalidade, da lógica. Pode ser alguém que mexe com uma ferida antiga sua. Pode ser alguém que te lembra uma parte de você que você esqueceu. Ou alguém que desperta algo que estava adormecido aí dentro. É por isso que Jung dizia que essas pessoas são espelhos vivos. Elas refletem o que existe dentro da gente. Tanto o que é bonito, quanto o que ainda precisa ser curado. E o mais louco é que, muitas vezes, esse encontro acontece num momento em que você nem estava procurando. Você está vivendo sua vida focado em outras coisas, achando que está tudo sob controle. Aí do nada, pum, a pessoa aparece. Pode ser numa fila de supermercado, num trabalho novo, numa viagem aleatória ou até pela internet. E de repente, aquela conexão te pega de um jeito que você não sabe explicar. É como se o universo estivesse dizendo, tá vendo essa pessoa? Presta atenção, ela não está aqui por acaso. Mas como saber se esse encontro é mesmo um sinal ou só mais uma coincidência qualquer? É aí que entram os pequenos detalhes, os sinais, as repetições, os sonhos. Sabe quando uma mesma música começa a tocar em todo lugar que você vai? Ou quando uma palavra específica aparece repetidas vezes, de formas diferentes em conversas, livros, filmes, redes sociais? Às vezes a gente pensa que é só coincidência, mas será mesmo? Carl Jung dizia que o universo fala com a gente, só que ele não fala como a gente fala com os outros. Ele se comunica por símbolos, por sinais, por repetições. E esses sinais nem sempre são óbvios. Eles vêm sutilmente, como sussurros. E se você estiver distraído, preso na correria do dia a dia, pode até ignorar. Mas se você parar, respirar e prestar atenção,
começa a perceber um padrão. Jung chamava isso de linguagem simbólica do inconsciente. E o mais interessante é que esses sinais muitas vezes aparecem logo depois que uma pessoa entra na nossa vida. É como se o universo estivesse tentando confirmar: sim, essa pessoa tem um papel na sua jornada. E não precisa ser nada místico demais. Pode ser um nome que você vê em todo lugar. Uma conversa que parece resposta para algo que você estava sentindo, ou até uma situação que se repete do nada. Às vezes, o sinal está num detalhe que só você pode perceber. Porque essa linguagem é íntima, é única. É como se o universo falasse uma língua feita só para você. E aí, quando você começa a se abrir para isso, tudo muda. Você passa a ver que tem mais coisa acontecendo do que seus olhos conseguem enxergar. E mais, começa a sentir que existe um propósito maior por trás de certos encontros. Porque essas conexões não aparecem só para preencher um vazio ou trazer companhia. Elas têm uma função mais profunda, nos despertar. Mas tem um outro canal por onde o universo fala com a gente. E esse canal é ainda mais misterioso, mais simbólico, mais íntimo. Estou falando dos sonhos. Quem nunca acordou com aquela sensação estranha depois de sonhar com alguém? Às vezes, é alguém do passado. Outras vezes é alguém que você acabou de conhecer. Ou até alguém que nem faz parte da sua vida. Mas o sonho deixa uma marca. Carl Jung acreditava que os sonhos são muito mais do que imagens aleatórias criadas pelo cérebro. Para ele, os sonhos são mensagens do inconsciente. Um tipo de ponte entre o que está escondido dentro da gente e o que a gente precisa enxergar. E quando uma pessoa começa a aparecer com frequência nos seus sonhos, principalmente em momentos de dúvida ou transição, vale parar para refletir. O que essa pessoa representa? Como você se sente nesse sonho? O que ela está te mostrando mesmo que não diga uma palavra? Jung dizia que muitas vezes, as pessoas que surgem nos nossos sonhos não são só elas mesmas. São símbolos. Elas podem representar nossos medos, nossos desejos, partes da nossa alma que estão adormecidas. E o mais interessante é que, em alguns casos, essas pessoas aparecem nos sonhos antes mesmo de terem um papel importante na nossa vida real. É como se o inconsciente já soubesse que aquela conexão está chegando e começasse a preparar você para ela. Tem gente que diz: sonhei com fulano, e depois de um tempo, ele apareceu. Coincidência? Pode até ser. Mas para Jung, não é. Ele acreditava que o inconsciente tem acesso a informações que a nossa mente consciente ainda não captou. Então, quando você sonha com alguém e esse sonho te impacta, mexe com você, deixa aquela sensação de tem algo aí? Escuta isso. Não é sobre tentar decifrar tudo racionalmente. É sobre sentir, observar, se abrir e, claro, anotar. Sim, anotar os sonhos. Eles são como pistas soltas de um quebra-cabeça que o universo vai montando aos poucos. Agora, e quando essa pessoa que apareceu nos seus sonhos também provoca essa sensação estranha quando você está acordado? Tipo um déjà vu, uma familiaridade profunda, como se você já conhecesse aquela alma de algum outro lugar. Tem encontros que a gente não consegue explicar com lógica nenhuma. Você olha para a pessoa, troca meia dúzia de palavras e pronto. Parece que vocês já se conhecem há anos. É uma sensação que não tem muito como forçar, nem fabricar. Ou ela aparece, ou não aparece. Jung acreditava que, em certos momentos, o que está acontecendo não é um simples encontro entre duas pessoas. É um reencontro de almas. E não, isso não é papo de novela, nem frase pronta de rede social. Quando falamos em alma aqui, estamos falando de algo profundo. Aquela essência que vai além do nome, da profissão, da aparência. É como se, em um nível invisível, você já tivesse vivido alguma coisa com aquela pessoa. E talvez tenha mesmo. Jung acreditava que o inconsciente coletivo, essa parte da mente que todos nós compartilhamos, carrega registros antigos, coisas que atravessam o tempo, que vêm de gerações passadas, de vidas anteriores, de experiências que deixaram marcas profundas. E quando você encontra alguém que desperta essa memória antiga, o corpo sente, a alma reconhece. Pode vir como uma sensação de paz,
de pertencimento, ou até como um medo inexplicável. Às vezes, você sente vontade de se aproximar, às vezes vontade de fugir, porque essas conexões mexem com a gente de um jeito diferente. Não é sobre afinidade de hobbies, é sobre afinidade energética. E tem mais. O tempo parece funcionar diferente nesses encontros. Às vezes, uma conversa de 2 horas parece mais significativa do que uma amizade de 10 anos. É como se cada palavra trocada carregasse um peso, uma entrega, uma intimidade que não precisou ser construída. Ela já estava ali. Jung chamava isso de processo de individuação, quando a gente começa a perceber que algumas pessoas entram na nossa vida não para completar a gente, mas para nos ajudar a descobrir quem realmente somos. Mas atenção, essas conexões, por mais bonitas que sejam, nem sempre são leves. E é aí que mora o desafio, porque muitas vezes o verdadeiro propósito desse reencontro não é te dar conforto, é te tirar da zona de conforto, é te mostrar coisas que você talvez não queria ver, mas precisa. Quando a gente ouve falar de alma gêmea ou conexão de alma, é normal imaginar algo leve, bonito, mágico, mas nem sempre é assim. Às vezes, a alma que se conecta com a sua não vem para te dar carinho, ela vem para te sacudir. Carl Jung tinha uma frase muito forte sobre isso. Encontros importantes são planejados pelas almas muito antes dos corpos se verem. E sabe o que ele queria dizer com isso? Que algumas pessoas entram na nossa vida para ativar algo dentro de nós. E nem sempre esse algo é gostoso de olhar. Às vezes é uma dor antiga, uma insegurança que você esconde, uma parte de você que foi ignorada por anos. E essa pessoa aparece como um espelho cruel, refletindo tudo o que você não queria encarar. Ela te tira da zona de conforto. Ela te mostra o que ainda não foi curado. Ela cutuca suas feridas, não por maldade, mas porque esse é o papel dela na sua história. E isso pode ser confuso. Porque ao mesmo tempo que você sente uma conexão profunda, sente também dor, confusão, resistência. Você se pergunta: como posso sentir algo tão forte por alguém que me desequilibra tanto? Mas a resposta pode estar justamente aí. Essa pessoa veio para te acordar, para mostrar que você está pronto para ver o que antes não via. E é por isso que essas conexões mexem tanto com a gente. Elas não alimentam o ego, elas confrontam o ego. E aí entra um ponto muito importante que Jung sempre reforçava: a sombra. A sombra é tudo aquilo que a gente reprime, esconde, finge que não sente. E essas pessoas especiais, essas almas espelho, costumam iluminar exatamente isso. A gente começa a enxergar aspectos nossos que estavam enterrados, começa a ver o medo de abandono, o orgulho, a carência, a raiva, a fragilidade. E não dá mais para fingir que não está vendo. Por isso, essa conexão pode ser intensa, mas também cansativa. Profunda, mas desconfortável. Jung dizia que é nesse ponto que a gente tem 2 escolhas: fugir ou crescer. E se a gente escolhe crescer, o próximo passo é entender que essa dor não é castigo, é um convite, um chamado para a evolução. Mas como transformar essa dor em autoconhecimento? Como usar esse espelho para realmente se enxergar e se aceitar? Quando alguém te mostra, sem querer, exatamente onde dói, isso pode parecer cruel, mas às vezes é o primeiro passo para você finalmente se curar. Carl Jung dizia que a nossa relação com o outro revela a nossa relação com nós mesmos. E é exatamente por isso que certas pessoas nos tocam tão fundo, porque elas refletem partes nossas que estavam esquecidas, escondidas ou simplesmente mal resolvidas. Essas conexões, mesmo quando são caóticas, têm um valor gigantesco. Elas mostram o que a gente ainda precisa olhar com mais carinho, com mais consciência. Vamos dar um exemplo bem simples. Imagina que você conhece alguém que te faz se sentir inseguro. Você se compara, se sente pequeno. Ao invés de culpar essa pessoa ou fugir da situação, Jung diria: olhe para dentro. De onde vem essa insegurança? O que ela quer te mostrar? E aí começa o processo. Você começa a entender que aquela dor não é nova, ela só foi despertada agora.
E ao invés de ver o outro como o problema, você começa a ver o outro como um espelho. Um espelho que está te ajudando, mesmo sem saber, a trazer luz para sua sombra. E essa é uma virada de chave poderosa. Quando você para de esperar que o outro mude e começa a mudar a forma como você se enxerga. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho que cada pessoa percorre para se tornar quem ela realmente é. E não dá para seguir esse caminho se você não topar olhar para dentro, com coragem. As conexões profundas, por mais difíceis que sejam, te empurram exatamente para esse lugar. O lugar do autoconhecimento. O lugar da cura real, que vem de dentro. E olha só, quando você começa a se curar, a sua forma de se relacionar também muda. Você para de buscar alguém para te completar e começa a se conectar com quem te acompanha de verdade, sem precisar preencher nenhum buraco. Porque aí você já aprendeu a se bastar, a se aceitar, a se acolher. E aí sim, o amor que vem de fora não é mais um alívio temporário. Ele vira um espelho do amor que você já construiu dentro de você. Mas tem um detalhe importante. Nem toda conexão intensa veio para durar para sempre. Algumas vêm só para cumprir um papel e partir. Às vezes a gente encontra alguém e sente que aquela pessoa vai ficar para sempre. Tudo parece se encaixar. A intensidade, a conexão, a troca. Mas com o tempo, as coisas mudam. A sintonia enfraquece. O caminho se divide. E aí vem aquela dor silenciosa. Como algo tão forte pode simplesmente acabar? Mas será que acabou mesmo? Carl Jung tinha uma visão muito diferente sobre isso. Para ele, o valor de uma conexão não está no quanto ela dura, mas no quanto ela transforma. Às vezes, uma pessoa entra na sua vida por alguns meses, mas te desperta de um jeito que ninguém conseguiu em anos. Às vezes, o propósito de uma relação não é ser eterna, é ser intensa o suficiente para te empurrar para um novo nível de consciência. E aí vem a parte mais difícil: aceitar o fim sem se apegar. Jung dizia que toda relação profunda é também uma oportunidade de renascimento. Quando alguém vai embora, o que fica? Fica o que você aprendeu. Fica o que você curou. Fica o que você despertou em si mesmo. Às vezes, a partida dessa pessoa é o último presente que ela te oferece. A chance de seguir por conta própria, mais consciente, mais inteiro. Porque o verdadeiro propósito da conexão já foi cumprido. E olha, não tem nada de errado em sentir saudade. Não tem problema em lembrar com carinho. O erro seria negar a importância daquele encontro só porque ele não durou. Tem almas que passam na nossa vida como cometas, iluminam tudo, causam impacto e depois somem. Mas o brilho que elas deixaram, isso ninguém apaga. E quando a gente entende isso, a dor do fim se transforma em gratidão. Gratidão por ter vivido, por ter sentido, por ter crescido. Jung acreditava que o universo não erra. Se alguém cruzou o seu caminho, foi por um motivo. Se essa pessoa foi embora, também foi por um motivo. A pergunta é: o que você faz com isso agora? Você se fecha, se revolta, se prende ao passado? Ou você honra esse encontro e segue em frente com mais clareza sobre quem você é? Lembra, tudo o que o universo tira é porque algo dentro de você já está pronto para se renovar. E se você enxergar isso com os olhos da alma, vai perceber que o fim também é um sinal. Um sinal de que você está exatamente onde deveria estar. Se inscreve aqui no Pense Outra Vez para não perder os próximos conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo.